Amém, Jesus. Vamos orar, inclinemo-nos enquanto nos preparamos para servir ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio estar no nosso lugar de dever. Senhor, queremos fazê-lo com revelação, queremos fazê-lo com o melhor de nós, queremos colocar em tudo o que fazemos para Ti o nosso melhor, Senhor. Ajuda a nossa fé e, Senhor, desperta o bom ânimo em nós, para que haja militância, para que haja fé nos nossos atos, naquilo que fazemos, Senhor, que vá para além do simples ato mecânico e religioso, mas, Senhor, que a dinâmica sempre esteja presente, porque é fundamental, Pai, nos dias que correm, muito mais, é fundamental, Senhor, que a dinâmica certa esteja dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, por toda a bênção com que nos tens abençoado e reconhecemos que estar aqui é uma bênção, Senhor. É uma luta, é um combate. Por isso, Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora tenho uma coroa que me está reservada. Nós também, Senhor, confiamos nisso, que esperamos como São Paulo a sua vinda, a sua segunda vinda. Ajuda-nos por isso a cada dia, encoraja-nos, Pai, renova as nossas forças. E sabemos que isso é feito pelo ato que estamos aqui unidos para cumprir, pela Tua Palavra, pela glória do Teu nome, pela manifestação do Filho do Homem. Senhor Deus, Jesus disse que quando isso acontecesse, lá em Lucas 17:30 está escrito, nos dias da manifestação do Filho do Homem, então, Pai, coisas importantes estariam preparadas para acontecer. Estamos nesses dias, Pai. Pedimos revelação, pedimos poder, pedimos autoridade espiritual, porque vai para além da carne. A carne de nada aproveita, mas o Espírito que está dentro dessa carne, essa dinâmica, Senhor, então é quem vivifica, assim está escrito. Abençoa a cada um nesta manhã, abençoa a Tua Palavra, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, eu quero declarar aqui publicamente, Senhor, que eu não tenho nenhuma mensagem, nunca tive, não quero ter, nem terei. Senhor, que seja a Tua mensagem, que seja a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo ministrando para nós. Concede, eu peço, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu pedia que tomassem as suas Bíblias e vamos abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26. E vamos ler o versículo 10 ao 13, em nome de Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Vamos ler. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este Evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Podem sentar, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Tomaríamos disto um tema, exatamente a última frase que Jesus falou. O que ela fez, fez com um propósito. O que ela fez, fez por revelação. O que ela fez, fez para cumprir a Escritura. E o que ela fez não será em vão. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, e isso é cumprir a Escritura, isso é fazer por revelação, não é?
Quer o senhor dizer que podemos fazer tudo isto e Deus não aceitar? Podemos fazer tudo isto e Deus nem ver. Não ter nem em conta. Mas eu durante toda a minha vida não houve um domingo que eu faltasse à igreja e ir para o inferno. Exatamente. O profeta falou isso. Pode ser dizimista, pode ir à ceia, pode ser batizado em nome de Jesus Cristo e ir para o inferno? Pode. Pode acontecer tudo isso. Agora, porque tem que haver a vontade de Deus colocada naquilo que fazemos. E nem sempre a vontade de Deus é 100% coincidente com a nossa vontade. Reparem, vejam o caso desta manhã. Não estaríamos, se calhar, mais confortáveis em outro lugar? Não foi uma batalha vir à igreja. Está mau tempo, está frio, está chuva, está inverno, se calhar temos problemas em casa, algum familiar doente, qualquer coisa, Deus sabe. Mas nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus. Não estamos aqui por nossa vontade. Não é? Tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus. Então, para que isso seja aceite, para que isso seja para a glória de Deus, nós precisamos de colocar nas coisas a vontade de Deus, não a nossa. Não é? Devemos fazer as coisas à medida de Deus. Cumprir o ministério. Eu lembro-me a primeira vez que eu disse na igreja que até as irmãs tinham um ministério. Alguns irmãos se mexeram. Parece que aquilo era uma blasfémia, não é? Agora, que tipo de ministério? Eu não estou a falar que as irmãs têm o ministério da palavra, de vir para aqui, para onde eu estou e pregar uma mensagem. Esse ministério eu ainda não o encontrei na Escritura. E não é deficiência minha, porque o profeta de Deus também não encontrou. E desafiou os teólogos, não é? Em algumas mensagens eu até me dá a impressão que eles estavam alguns lá e ele lhes dizia, venham cá, onde é que vão? Venham cá, viraram as costas, mostrem-me onde é que está. E ninguém ainda conseguiu fazer isso, não é? Podem colocar a sua própria interpretação nas coisas, não é? Mas revelação de Deus, não é? Vindicação de Deus, ainda ninguém encontrou, não tem. Mas isso não quer dizer que as irmãs não tenham um ministério, porque o que quer dizer ministério? Quer dizer ter um serviço para fazer para Deus, não é? E isso elas têm, e muito importante, mais importante do que muitas possam pensar, e algumas ainda não descobriram. Tem um ministério muito importante, que é o ministério de ter a sua casa sempre na ordem do Senhor, os seus filhos na ordem de Deus, certo? E assim sucessivamente. Não é esse o nosso tema nesta manhã. Mas o nosso tema nesta manhã é algo que eu já li muitas vezes, todos nós já lemos muitas vezes e passamos à frente, mas que neste dia Deus resolveu parar-nos ali e pôr-nos a pensar acerca disto. E fala daquela mulher em Betânia, em casa de Simão o leproso, que pegou em todas as suas economias e se calhar na mesada, no dinheiro que tinha para governar a casa no resto do mês, e decidiu investi-lo num serviço para Deus. Porque para aquilo causar tanto incómodo com os próprios discípulos, é porque não era uma coisa assim de menor valor. Devia ser um bom investimento, um grande investimento. Mas ela decidiu investir. Há investimentos que são bons, e o profeta pregou até uma mensagem com esse título, investimentos, não é? Aqueles que nós fazemos para a glória de Deus. Aleluia. Não é? E esta semana fui descobrir na internet um grande debate acerca do dízimo. E aquilo é de arrepiar, é de levantar os cabelos. Como é que é possível que pessoas que se dizem ministros e com ministério e teólogos da Escritura possam dizer e escrever tamanhas barbaridades? E o mais
preocupante é que tudo isso depois é usado para fundamentar doutrinas do anticristo, não é? Doutrinas, por isso Tiago disse que eram pessoas sinceramente erradas. Elas até podem ser sinceras naquilo que elas dizem, ou seja, elas têm a mecânica. Nós vemos um carro abandonado aí na rua e ele tem a mecânica toda, tem tudo. Agora, se for lá dar a chave, ele não sai do sítio. Tem até relva já de baixo, não é? Não adianta, porque lhe falta vida, não é? Falta-lhe a vida dentro. Agora, se o arranjar muito arranjadinho e lhe meter gasolina e umas velas novas e uns filtros novos e um óleo novo e tal, e for lá dar, aí ele já parece uma nova criatura, não é? E isso é o que o Espírito Santo produz em nós, não é? Faz de nós novas criaturas, nos dá uma dinâmica nova. E essa dinâmica, ela é vida se ela vem do dador da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Logo fizeram doutrina disso. Cada um tomou essas palavras à sua medida, à medida que mais lhe interessava, mas só há uma medida, que é a medida de Deus. Essa é a justa medida, recalcada, sacudida, que é colocada no nosso regaço. E é essa medida que nós estamos aqui, nesta manhã, uma vez mais, em busca. É dessa justa medida. E essa mulher investiu tudo o que ela tinha naquele momento num ato agradável para Deus. E foi tão agradável para Deus, não é, que Jesus disse: olha, onde quer que este Evangelho for pregado, em todo o mundo, repare, ele não estava a dizer só em Israel, ou na Palestina, ou na Samaria, ou na Judeia, ele estava a dizer em todo o mundo. Onde este Evangelho for pregado, este ato desta mulher lhe ficará em memória. Ou seja, será recordado, porque a memória é o efeito da faculdade de lembrar, ou seja, é a própria lembrança, não é? Então, em todo lugar onde este Evangelho for pregado, irá ser referido que esta mulher um dia tomou este ato repara, não foi de misericórdia, não foi de carinho, foi uma revelação. Foi uma revelação. E repara, foi uma revelação porque foi uma recordação que a posteridade guarda, isso é a memória. O tempo vai passar e vai ficar sempre guardado, vai sempre ficar registado, vai sempre, periodicamente vem ao de cima, é realçado que aquela mulher, em determinado momento, fez algo para Deus que foi agradável a Deus. Não é? Repare, quando Jesus começou o seu ministério, deram-lhe uma Bíblia para a mão, ele pegou nela, abriu em determinado lugar, leu determinada porção e depois disse: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Não é? Nós depois fomos analisar a Escritura, vimos que ele leu só até uma parte, não leu outra, porque não era o tempo, mas ele sabia o que é que ele tinha que ler, ele sabia que estava posicionado ali para tomar aquela atitude, assim como aquela mulher sabia que ela foi posicionada. Repara, ela não foi convidada, mas ela entrou ali. Então ela não foi convidada por Simão o leproso, mas ela foi chamada por Deus. Ela foi chamada por Deus para cumprir a Escritura, para que essa Escritura ficasse em memória para os tempos futuros, para que sempre fosse recordado que em determinado momento, e nós vamos já lá chegar, aquela mulher estava a ser usada por Deus para trazer uma mensagem, para chamar a atenção da Assembleia para um determinado acontecimento que iria acontecer. Assim, Jesus realça o ato desta mulher como algo que de tão importante deve ser sempre recordado a posteriori, ou seja, no futuro. Foi certamente um ato importante para Deus, e a razão dessa ênfase devemos encontrá-la no versículo 12. Não é? Estamos novamente em presença de atos cuja proveniência não é carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Repare, no versículo 12 Jesus diz a razão porque ele está a enfatizar aquilo e a valorizar, não é,
aquele ato daquela mulher. E nós, em contrapartida, encontramos o quê? A razão por que chamamos a esse ato uma revelação. Porque Jesus diz, ela, ao derramar este unguento sobre o meu corpo, está a preparar-me para o meu sepultamento. Repare, qual dos discípulos sabia isso? Nenhum. Só ele sabia. Ele sabia que ele tinha vindo para cumprir um determinado tempo e depois seria entregue nas mãos dos pecadores, seria morto, seria crucificado e morto, e seria sepultado e depois iria ressuscitar. Quando ele disse isso aos discípulos, qual foi a reação? Pedro veio logo dizer, mestre, que é isso? Não fales essas coisas a teu respeito. Não digas isso. Jesus repreendeu, repreendeu o anticristo, o antipalavra, aquele que tenta negar a revelação das Escrituras. Porquê? Porque não as tem. Não tem essa revelação. Certo? Mas Jesus estava ali, ele era a palavra, ele é a palavra. E ele estava a dizer o quê? Que viria o tempo em que ele iria ser sepultado e que iria ser morto e maltratado, mas também lhes estava a deixar uma mensagem de encorajamento, que ele ressuscitaria. Mas logo ninguém atendeu para isso, logo a carne, a emoção reagiu. Não digas isso a teu respeito, não é bom isso. Opa, quantas vezes nós lemos a Escritura e às vezes nem lemos, ouvimos os acontecimentos e reagimos da mesma maneira. Como é que Deus permite? Como é que é possível? Não pode ser assim, não é Deus. Porquê que não é Deus? Se Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele opera em todo lugar, Ele faz ou Ele evita. Porque Ele é Deus. Tudo foi determinado por Ele e a Bíblia diz, sem Ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ou seja, Ele, a Bíblia diz em vários lugares, em Efésios, Colossenses, que a razão da existência de todas as coisas é Cristo. Paulo diz aos Romanos que Ele mesmo fez vasos para honra e vasos para desonra. Não é? Deus fez o bem e Deus permitiu que o mal existisse. Porquê? O que é uma mentira? É uma verdade pervertida. O que é um adultério? É um casamento santo pervertido. O que é o mal? É a ausência do bem. Certo? Temos aí um vídeo até do Einstein, não é? O que é o frio? A ausência do calor. O que é a escuridão? A ausência da luz. Não é? O que é o pecado? É a ausência de revelação de Deus. Porque tendo a revelação de Deus, do que é Deus, do plano de Deus para nós, do que Deus fez por nós, então o pecado não tem lugar. Um cristão abomina o pecado. Certo? Um cristão, um verdadeiro cristão, abomina o pecado. Não quer dizer que ele não seja enganado, mas quando ele dá conta do erro, ele logo corre para os pés do Redentor e clama por misericórdia e se afasta dessa atitude, desse lugar, desse pensamento, do que quer que seja. Porquê? Porque sabe que não, estando a cumprir Escritura, não é a Escritura que nos interessa cumprir. Não nos interessa cumprir a Escritura do pecado. Interessa-nos cumprir como cristãos, como desejosos da eternidade, interessa-nos cumprir a Escritura da salvação. Certo? Interessa-nos manifestar o plano redentor de Deus. Não é? Cada um dos redimidos é a manifestação do plano de redenção. Certo? Jesus disse, vós vivereis porque eu vivo. Só há vida na redenção. Porquê? Porque Deus disse, quando dela comeres, nesse dia morrereis. Ou seja, quando cometerdes pecado, sereis eternamente afastados de Deus. E, portanto, teve que vir um Redentor, e o que é que significa a redenção? Significa colocar-nos numa condição que aos olhos de Deus nunca cometemos pecado.
Deus não nos vê como pecadores, porque senão Deus cumpria a palavra. É por isso que as pessoas, quando clamam pela justiça de Deus, não sabem do que é que estão a falar. E o profeta disse muitas vezes, eu nunca busco, eu não quero estar debaixo da justiça de Deus, eu quero a sua misericórdia. Eu quero colocar-me debaixo do seu manto de misericórdia. Porquê? Porque a justiça de Deus é implacável. Eu não tinha chance, nenhum de nós tinha chance. Certo? Portanto, nós clamamos pela sua misericórdia. Estamos debaixo da sua misericórdia. E isso foi o que Jesus veio fazer. Colocar-nos, como a esta mulher, debaixo da sua misericórdia. E isso porquê? Porque ela executou um ato, nós vemos aqui, não sabemos se ela fez mais, não sabemos quantos ela fez contra Deus. Sabe porquê? Porque disso não fica memória. Deus não tem memória do pecado. E por isso, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus lança esses pecados no mar do esquecimento. E fica limpo, o nosso livro fica limpo. O nosso nome fica limpo. Nós ficamos limpos. Agora, das boas atitudes enquanto cristãos, Jesus está-nos aqui a dizer, isso fica registado para a memória nossa, para o Evangelho para ser pregado ao redor do mundo. Amém? Já viu? E por isso Jesus disse, o que ela fez, este unguento sobre o meu corpo, tem um significado, tem um sentido. Ela está a fazer isto porque ela me está a preparar para o meu sepultamento. E isso vai ficar registado. Ou seja, uma vez mais, nós estamos no tempo em que os discípulos estiveram, em que o Filho do Homem estava ali com eles, e então as revelações do céu eram como a chuva. E Jesus disse, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E a esta mulher não teria sido a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Ela estava a prepará-lo para um ato que ela desconhecia, que todos desconheciam, só a própria palavra tinha registado, e a palavra foi vindicada por aquele ato, e a palavra foi revelada naquele ato, a palavra foi publicamente revelada, e foi a mesma coisa que Jesus tivesse dito, hoje se cumpriu esta Escritura, digam graças a Deus. O irmão, eu queria ler convosco, o irmão Perry Green, um pastor de Tucson, que há pouco tempo o Senhor chamou. Ele andou lado a lado com o profeta, caminhou com ele e teve muitas experiências de atos destes, né? de Deus se manifestar na vida do profeta e na vida daqueles que estavam à volta, o sobrenatural presente. E ele um dia fez 2 serviços de testemunho. Num deles ele disse assim, entendi que necessitava ter muito cuidado com o que eu dizia, com o que eu fazia e também com o que eu pensava. Que o Espírito Santo permita que isto toque fundo nos nossos corações e desperte em nós um sentimento correto, né? Porque o propósito da pregação não é condenar. Nunca tomem uma pregação como uma condenação. Tomem a pregação como um alerta de amor de Deus. Repare, quantos conhecem aqui a história de Balaão, quando ele bateu na mula e a mula falou com ele? Quantos conhecem? Praticamente todos. Não conhecem, irmão Tiago? Lembrem-se. O que é que a mula viu e Balaão ainda não tinha visto?
a justiça de Deus. O anjo com a espada. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, antes que Balaão se encontre... Repara, o anjo disse-lhe, eu ia-te matar, estás a bater na mula. Não é? Mas ela salvou-te a vida. Só que repara, o que estava ali presente não era mais nem menos do que a redenção. O anjo do Senhor disse, se ela não parasse, independentemente da porrada que estava a levar, se ela tivesse seguido em frente, eu ia-te matar. Porque Balaão estava a ir contra a vontade de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, permitiu até, abriu a boca da mula para ela falar. Deixou ela pregar para o profeta de Deus. O irmão Branham diz que ele estava ungido com o mesmo Espírito Santo que Moisés estava ungido. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Branham diz isso. Eles estavam ambos ungidos com o mesmo Espírito Santo de Deus. Só que um usava o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Servia a Deus. O outro estava a usar o mesmo Espírito Santo para se servir de Deus. Um estava a pôr o dom ao serviço da causa de Deus. O outro estava a usar o dom para comercializar a fé, tornar isso rentável, ou por dinheiro, ou por honra, ou por estatuto, por qualquer razão, mas a vontade de Deus não estava em primeiro lugar. E Deus enviou o anjo. E o anjo estava ali, no caminho, mais uns passos, e acabava o ministério de Balaão. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mostrando o seu poder redentor, permitiu que o profeta despertasse desse sono denominacional que o cegava, através do animal que o carregou, que o carregava, sempre fiel, e que estava a suportar naquele momento toda a injustiça sobre ele, né? Batendo, espezinhando, mas apenas temendo, o próprio animal temendo se encontrar com a justiça de Deus. E o profeta cego, né? Cego pela vaidade, cego por esse espírito organizacional, cego pela denominação, ele caminhava em frente, não vendo que caminhava para o abismo. E quando isso aconteceu porquê? Porque o propósito primeiro não era fazer a vontade de Deus. Entendi que necessitava de ter muito cuidado com o que eu dizia, com o que eu fazia e também com o que eu pensava. A primeira coisa sobre a qual o anjo do Senhor instruiu o irmão Branham, conforme ele nos disse, foi: tenha cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus do que as suas palavras. Não diga as coisas sem primeiramente pensar a respeito. Os seus pensamentos de hoje serão as suas atitudes de amanhã. E em seguida, isso se tornará parte do seu caráter, o qual é tudo o que você terá consigo quando sair deste mundo. Presta atenção. Se o Espírito de Cristo está em nós, isso é o que as nossas vidas devem ser. A manifestação
do Espírito de Cristo. Que possamos chegar ao nível onde as pessoas somente possam ver Jesus em nós. Cada um vai entender isto à sua maneira, certamente que sim, como em tudo. Mas lembre-se, Jesus disse sim, Jesus disse não, Jesus calou-se e saiu do meio deles, Jesus tomou todas as atitudes que nós possamos conhecer. Ele as tomou em algum momento, em algum lugar. E isso não deixou de fazer, não impediu que ele fosse a própria palavra, o próprio Deus. Porque conforme a medida das nossas necessidades e do nosso desejo, não o de Deus, nós achamos que ser cristão é fazer ou não fazer desta maneira ou daquela maneira. Mas nem sempre é assim. Por isso, a maior segurança é que realmente seja o Espírito Santo de Deus a liderar as nossas vidas. Para que nós possamos em qualquer momento, como esta mulher, sem ter a noção do que está a acontecer, mas deixar-se guiar de tal forma, não é? Amar a Deus de tal forma, que o próprio Deus vem e toma a liderança dos nossos passos, das nossas vidas, e o próprio Deus nos move a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E o que é que está aqui perante nós? É que isso, se for feito assim, permanecerá em memória futura para nós. Não é? Ou seja, edificará um caráter cristão em nós, que uma vez mais, não é chamada a nossa atenção. Deus enviou o profeta dizendo que esse caráter, né, é a única coisa, é o único tesouro que nós levaremos connosco quando sairmos daqui. E o que é o caráter? O que é o caráter? O caráter é a natureza, é a sinceridade da pessoa, é aquilo que ela realmente é, não é aquilo que ela representa ou aquilo que ela quer mostrar. Não, é o seu interior, é o seu âmago, é a natureza da sua alma, certo? Para ver se conseguimos entender. Se discordarem de mim, perdoa-me, eu não sou, eu nunca estudei isso, eu não sou nunca estudei medicina, nem teologia, mas esse é o meu sentimento. É aquilo que eu tenho recebido de Deus, não é? O nosso caráter é a representação da natureza que está na nossa alma. E nós já conhecemos isso, não é? Sabemos qual é a natureza do corpo, do espírito e da alma, e isso tem características que se manifestam. 5 sentidos na carne, 5 sentidos no espírito, 2 na alma. A fé ou a dúvida? Uma delas está lá. Como cristãos, não é? A nossa alma tem o quê? A semente de Deus. A fé perfeita de Deus. Não a fé em Deus, a fé de Deus. Amém? A fé de Deus está lá. Ora, a fé de Deus nunca duvidou da palavra. A fé de Deus diz amém a cada jota e a cada tilo. Mesmo que o raciocínio, ou a memória, ou os afetos, ou o entendimento não cheguem lá. Mas se perguntassem a esta mulher porque é que ela estava a derramar aquele unguento, ela também provavelmente não iria saber responder correto. Ela só iria saber dizer provavelmente uma coisa: porque Deus me está a pedir que eu faça isto. Isto tentando falar a voz do povo. Se calhar era isso que eu ia dizer. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho que fazer isto. Não é? Eu lembro-me um dia, foi numa das minhas primeiras pregações na igreja que tínhamos em Famalicão,
E o meu pastor, no princípio, ia comigo e ficava lá sentado no banco a ouvir, não é, o que é que eu ia pregar, porque o pastor é o responsável pelo alimento que é dado às ovelhas. E foi uma experiência que eu não esqueço até hoje. Eu tinha ainda muito pouco à vontade para isso, não é? A igreja, naquele dia, não estava com muita gente. E eu comecei, lemos a Escritura, e eu comecei a pregação, e a determinado momento ele parou, espera aí, desculpe, eu tremi da cabeça aos pés. Eu já nem me lembrava o que é que eu tinha dito. Ele disse, desculpe lá, espera aí, explique-me aqui uma coisa. O que é que você disse agora? Eu tinha dito, porque Deus não era o nosso Deus. E ele disse-me assim, onde é que você leu isso? Eu disse, eu não li, não sei, não me lembro. Não me lembro. Diz ele, mas e porquê é que você está a dizer isso? E eu fiquei assim, quer dizer... E repare, eu já era um homem casado com filhos. Não era nenhum adolescente. Ele disse assim, porquê isso, irmão? Isso é uma revelação. Porque verdadeiramente Deus não era o nosso Deus. Nós andávamos mergulhados na idolatria, no paganismo. Deus não era o nosso Deus. Mas você leu, eu ainda não li a mensagem naquela altura, muito pouca mensagem, não é? Lia muito pouca mensagem, mas aquilo saiu assim porquê? Porque o próprio Deus estava ali, a própria palavra estava ali para alimentar o povo. E ele saltou na cadeira. Ele era um homem, ele passava o dia com a Bíblia na mão. Ele era um homem que passava o dia mergulhado na Escritura. E por isso, quer dizer, aquilo trouxe-me, no princípio, alguma insegurança. Eu se calhar disse algo, mas eu nem me lembrava de ter dito aquilo. O Espírito tinha dito. O Espírito tinha dito. E aquilo tocou, eu não sei se tocou mais alguém, mas a ele tocou. E eu pensei, um homem, ele tinha inclusive andado a estudar teologia. E eu perguntei, mas afinal de que é que isso serve? Eu ouvi, depois comecei a entrar mais na mensagem, a ouvir o profeta dizer que era iletrado, que nunca tinha estudado, que mal tinha feito o ensino primário, que não era uma questão, não era essa a questão, não era em seminário, não era em... Eu disse, realmente, quer dizer, realmente? Reparem que preparação teológica teria esta mulher. Nós que muitas vezes dizemos, eu mal sei ler, isso não tem nada a ver. Jesus disse que até as pedras podem clamar glória a Deus. Porque Deus tem que ser adorado. Se tiver que ser pelas pedras, as pedras vão adorar. Jesus disse, até destas pedras, Deus pode levantar cristãos, filhos e filhas de Abraão. Portanto, não é o que nós somos, não é o que você é, mas é aquilo que nós estamos dispostos a ser nas mãos de Deus. Ou então é para a nossa vontade, é o nosso plano, somos nós, mas se somos nós, não é Deus. Foi isso que Balaão nunca entendeu. Moisés entendeu. Ia por um lado, os amorreus não o deixavam passar, ia por outro lado, os iveus não o deixavam passar, ia por outro lado, os jebuseus não o deixavam passar, e ele continuava em frente. Vamos para trás, vamos dar a volta. Mas a gente vai andar mais. O que é que estava a acontecer? Tinham que ser cumpridos 40 anos ali naquele deserto. Tinha que ficar em memória. Não foi isso que Davi disse a respeito de Simei? Deixou cuspir, deixou atirar pedras, deixou atirar terra. Se Deus lhe mandou fazer assim, acham que era agradável para Davi? Não bastava ter sido expulso de Jerusalém?
Não lhe bastava ter sido perseguido, estar a ser injustiçado, ainda pelo caminho encontra um tetraplégico, não é? Um paralítico, que na beira do caminho o amaldiçoa, lhe cospe na cara, lhe atira pedras, lhe atira terra, lhe chama do pior, e ele diz, mas Deus o mandou fazer assim. Eu lembro muitas vezes Jó e os seus amigos, não é? Há coisas que nós nunca entendemos sem passar por elas. E aquele homem estava ali naquele maior sofrimento, naquele ardor físico, mas a sua alma nunca duvidou que Deus estava com ele. Agora, algum dos amigos da organização entendeu isso? Nenhum. O que é que eles estavam ali a pregar para Jó? Que em algum momento, Deus é que era justo, e Deus é justo, obviamente, mas em algum momento ele tinha ficado desacreditado aos olhos de Deus. Jó dizia, vós não sabeis do que falais. Eu não estou desacreditado aos olhos de Deus, não posso estar, porque eu tenho cumprido a Escritura. E o que é que Jó estava a fazer? Estava a cumprir a Escritura para memória futura. Só que eles não sabiam do que estavam a falar. O resultado daquilo nós o encontramos lá no fim do livro. Eles tiveram que vir a Jó clamar por misericórdia. Repare, Jó foi o que é Cristo para eles. Porque Deus lhes disse, só há uma hipótese de a vossa atitude ser revertida. É ser o próprio que vocês injustiçaram a vir redimir a vossa atitude. Não foi isso que Cristo fez? Não foi injustiçado por seus irmãos e no final não tem que ser Ele a vir apresentar-nos como redimidos aos olhos de Deus para ser aceitos por Deus? Essa foi a condição que Deus pôs para que eles pudessem ser aceitos de volta ao companheirismo com Deus. Para a memória. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou o seu valioso testemunho comprovativo do quanto é importante para os outros aquilo que de bom eles podem ver em nós cristãos. Mesmo que nem se permitam a si mesmos reconhecer quão importante é ou virá a ser proveitoso para qualquer um deles. Às vezes as pessoas não entendem o que significa fazer parte da sua família ou do seu grupo de amigos, de conhecidos, estar no mesmo espaço em que você está. As pessoas não entendem, mas repare, isso de qualquer maneira traz um benefício para elas. Porquê? Porque onde um cristão coloca os seus pés, o Espírito Santo está lá. Se ele é cristão, ele ou ela, se está num lugar realmente vindicado por Deus. Então, de alguma maneira, alguém poderá ser beneficiado, ajudado, influenciado por essa presença, pelo próprio Deus. Veja o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, lá em São João 21. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Está no final do Evangelho de São João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ou seja, houve ainda tanta coisa que estes homens assistiram, que ajudou estes homens, que os beneficiou, que mudou a condição deles, da casa deles, da família deles, que nem conseguiu ficar escrito. Repara, é tal o manancial que Deus tem para fornecer que nós nunca vamos poder usufruir dessa plenitude enquanto não chegarmos lá acima à Nova Jerusalém. Já viu? Porque repare, João está a dizer aqui, se fosse escrever tudo o que ele fez, toda a boa influência, todo o milagre, todo o acontecimento sobrenatural,
não é? Veja o que aconteceu com o irmão Branham. Veja o que aconteceu a partir dos últimos, sei lá, 5 anos do seu ministério. Quando realmente as organizações o rejeitaram, foi quando Deus mais se manifestou. Ah, não, espera aí, não foi nada disso. Então lá para trás, não é? Quantas cadeiras de rodas, quantas muletas, quantos milagres. Sim, mas aquilo que verdadeiramente Deus mostrou, não é? Foi quando Deus se isolou com o seu profeta e com aquele núcleo restrito que, como os outros 12, perguntou, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna? Não duvide que foi isso que aconteceu quando ele foi rejeitado pelas denominações, não é? Houve um grupo restrito que permaneceu, entre eles esse irmão Perry Green e outros como ele, não é? Fred Sotman e assim sucessivamente. E então, onde foi possível ver que o próprio Deus estava ali, naquele convívio. Alô? Naquele convívio, naquela partilha de tempo, de espaço, escritura se cumprindo, selos se abrindo. Temos a mensagem em casamento e divórcio, logo, pronta para distribuir. Certo? Eras, selos, semente da serpente. Todas essas mensagens, que são a manifestação da presença do próprio Deus, ali vindicando. E essa era exatamente a condição em que esta mulher veio encontrar Jesus Cristo, na fase final do seu ministério, onde realmente a revelação era como a chuva. Mas não era a revelação de carne nem sangue. Era a revelação espiritual, era a dinâmica entrando na mecânica. Não é? Era os céus se abrindo e o próprio Deus se revelando. E não havia ninguém que pudesse duvidar que era o próprio Deus. Porquê? Porque os sinais eram de tal forma que não havia como impedir que o Espírito Santo inundasse os corações e revelasse o próprio Deus em poder. Amém? Testificar de Deus é fazer a vontade de Deus. Agora, como fazer essa vontade? Jesus respondeu a essa questão. No Evangelho de São João 6,28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Certo? Então, a orientação estava ali. Não havia dúvidas. A palavra feita carne estava ali, revelada, vindicada. Né? Mostrem-me onde é que eu não cumpro a Escritura. Certo? Mostrem-me. Nenhum conseguiu, uma vez mais, se levantar e dizer neste, naquele ou naquele capítulo, versículo, tal e tal. Né? Porquê? Porque quando é o próprio Deus a revelar a Escritura, o anticristo não tem como desmentir. Porque o anticristo não tem revelação. Satanás não tem revelação. Ele olha um acontecimento e tenta ver de que forma pode negá-lo, ou desprestigiá-lo, ou desmenti-lo, ou desdizê-lo. Agora, a revelação da Escritura é uma criação. E Satanás não tem esse poder de criar. Só Deus tem poder de criar. Ou seja, quando aos nossos olhos uma Escritura é desvelada, ela está a ser criada ali perante nós. É o poder criador de Deus. Certo? Satanás não tem como fazer isso. Ele pode pegar depois dessa revelação. Sabe o que é que acontece no milionésimo de segundo seguinte? Ele está a colocar a dúvida sobre aquilo que leu. Certo? No raciocínio, na mente.
É por isso que a Escritura deve ser recebida na mente e ela deve descer ao coração. E se a semente de Deus está lá, vai dizer amém. A cada jota, a cada til. Amém? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Lá em Números... Perdão. Nós lemos também a respeito. Números 10. Diz o seguinte: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, já estava preparado por Deus, não é? Ou seja, está na lei e está nos profetas. A mesma questão do mesmo memorial, dos mesmos atos em memória, né? Ou saindo a pelejar, ou estando solenemente a comemorar, tudo isso, né, feito corretamente, na ordem de Deus, é um memorial para nós. E repara, a Bíblia tem muitas passagens, muitas situações. Repara, Malaquias diz que há um memorial escrito perante Deus com as nossas palavras. Que no fundo é o quê? É aquilo de que temos estado a falar nesta manhã. Não é? Vós dizeis, para que é que vale a pena servir a Deus? E a Bíblia diz, olhem os pecadores, parece que tudo lhes corre bem. Não é? Vamos ler essa passagem, porque ela é importante. É importante também para alertar as nossas consciências. Malaquias é um pouquinho atrás de onde estávamos a ler. Malaquias capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Agora, Deus vai responder. Deus vai responder. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. É de propósito, eu estou a deixar que esta questão toque o nosso coração lá no fundo mesmo. Veja, versículo 13 novamente. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. O que é que nós temos falado contra Deus? Não tenho falado nada. Mas Deus diz que temos falado, sim. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, fazer a vontade de Deus. Andar como diz a Bíblia, como diz a Igreja, como diz o pastor, como diz o profeta, de que nos adianta isso. Ora, Deus não para aí só, espera aí. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Aqueles que não andam na igreja como nós. Aqueles que não oram, que não leem a Bíblia, que não são cristãos, não são batizados.
em nome de Jesus Cristo. Não querem saber se para lucrar alguns centavos enganam o vizinho, se preocupam em ter as mãos limpas. Eles não querem saber de nada disso. Eles querem é que a vida lhes corra bem, comer e beber, gozar a vida, seguir em frente. E nós perguntamos, mas afinal, quer dizer, eles não querem saber de Deus para nada e levam uma bela vida. E eu que ando sempre aqui preocupado e tal, ando assim nesta sobrecarga. As coisas não correm bem, tenho necessidades, tenho... Não é? Eu não quero usar assim muitos adjetivos, muitas situações, porque, pronto, as pessoas podem sentir-se ofendidas e eu não quero ofender ninguém, não é? E especialmente quando as pessoas vêm e ouvem, por vezes julgam que se está a falar para elas, não é? Aquilo devia ser para mim, não sei o que é que ele queria dizer com aquilo, mas cheira-me que era para mim, não sei... Não é isso. Repare, estamos na Escritura a ver o que é que o próprio Deus vê e pensa e fala pelo profeta. Também os que cometem impiedade se edificam, ou seja, enriquecem, corre-lhes tudo bem, parece que está tudo bem. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja. E Deus está a dizer o quê? Que os cristãos pensam isto. Não são eles, os incrédulos, os impiedosos que pensam isto. Não, esses seguem em frente na sua impiedade. São aqueles que servem a Deus que pensam isto. Onde está Deus? Como é que Deus permite que determinada coisa aconteça e que outra coisa aconteça e volta a acontecer? Como é que Deus permite? Como é que Deus permite? Lembrem-se, qual foi... Repare, veja o nosso profeta. Entrou um dia naquele bar, olhou aquela mulher, já idosa, 60 anos, e se apresentando ali como uma mulher prostituta, e ele disse para Deus: Senhor, arrebenta já com isto, como é que tu permites? Está a ver? Foi ou não? Já leram isso? E Deus não só permitiu aquilo, como se permitiu vir Deus riquíssimo em misericórdia, responder-lhe na mesma hora, chamou-o ao canto, não é? Mostrou-lhe coisas assim graves, piores, ou não sei, graves, e lhe disse assim: olha, isto que tu estás a ver e que te dá a volta ao estômago são os teus pecados, e eu perdoei. Amém. Amém. Eu perdoei-te. Versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, está a ver, quem é que... Deus não está a ouvir os pecadores, nem os incrédulos. Deus está a ouvir os que temem ao Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Eu queria voltar, se calhar estou a andar ao contrário, eu queria voltar aonde estava o irmão Perry Green. Veja, entendi que necessitava de ter muito cuidado com o que eu dizia, com o que eu fazia e também com o que eu pensava. Ele entendeu isso pelo que ele tinha ouvido do profeta. Certo? A primeira coisa sobre a qual o anjo do Senhor instruiu o irmão Branham, conforme ele nos disse, foi: tem cuidado com o que pensas,
porque os teus pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus do que as tuas palavras. E agora vejam o que Malaquias está a dizer. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Portanto, o que acontece na vida de um cristão está perante Deus. Há um memorial escrito, há uma memória. O profeta nos falou isso também. O irmão Brana disse que a nossa vida, naquele dia, correrá como um filme. E nós e Deus estaremos perante esse desenrolar dos acontecimentos. Agora eu pergunto, das obras da nossa carne? Não creio que seja. Mas dos nossos pensamentos, sim. Das obras da nossa alma, do nosso espírito, sim. Estarão ali, não é? Porque são eles, repara, as obras da carne não são mais do que a manifestação de um pensamento, de um espírito que está dentro dirigindo. Se o espírito é de Deus, faz as obras de Deus. Se o espírito é contra Deus, as obras vão ser o quê? Contra Deus. E o que é que significa contra Deus? Fora da Escritura, fora da vontade de Deus. Certo? Daí que o profeta de Deus tenha pregado o único lugar de adoração provido por Deus. Vamos ler o parágrafo 52. Note que Davi, sendo ungido, contudo com a unção que ele tinha, ele saiu da vontade do Senhor com essa unção. Está a ver? E todo o povo, não tomando o uso da Escritura ou a chave para esta revelação, todos eles ungidos também, todos eles juntos, a clamar e a louvar a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa: trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Mas Davi era rei, não era profeta. Está a ver? Havia um profeta na terra para o fazer. E Deus desonrou todo o movimento porque eles nunca usaram a chave certa. Parecia tudo muito bem. Mas nós vamos assim, fazemos assim. Mas isso era correto? Isso era a revelação? A dinâmica era certa? Era para a glória de Deus? Era a vontade de Deus sendo cumprida? Porque se não for, Deus não pode abençoar. Como Deus não abençoou Davi. Enquanto o quê? As coisas não foram feitas como estava escrito pelo próprio Deus. Amém? A porta não se abriu. E agora devemos nos lembrar disso e ter isso em mente. Há em tudo de Deus uma certa forma disso ser feita. E estabelece-se isso. Agora, ali Deus tinha uma certa igreja em que ele se encontrava com o povo e ali ia recebê-lo naquela igreja e não noutra igreja. Eu julguei que toda a igreja servia. Eu julguei que Deus estava comigo. Perdão. Eu julguei sempre que Deus estava comigo em todo lugar. Mas parece que não é assim. Certo? Deus está conosco, direi mais, em vós, quando nós estamos nele. E o que é que eu faço para
fazer a obra de Deus? Receber a palavra que Ele tem enviado. Amém? Amém. Porquê? Porque em Levítico 23 diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Na festa das trombetas o profeta explica isto. Vê? Observa agora. A expiação seguia-se ao soar da trombeta. Vê? Que belo. Vê? O dia da expiação seguia-se à trombeta. Agora, os 50 dias das trombetas, para nós, simbolizam quando a trombeta soou em Pentecostes, que foi 50 dias. Agora, depois disso, os judeus rejeitaram. Agora, as trombetas são para os chamar de volta a essa expiação. Veja, a expiação que eles rejeitaram. E eles rejeitaram para que os nossos olhos pudessem ser abertos. Ora, veja, quero chamar a atenção aqui da igreja. Para que nós possamos estar sentados aqui hoje, nesta revelação, irmãos e irmãs, há um povo que está por momentos fora da vontade perfeita de Deus. Já deu conta? Para que possamos estar aí sentados, para que eu possa estar aqui, para que possamos estar a receber estas coisas. Há um povo que está a ser tratado da maneira que tem sido tratado, que passou pelo Holocausto, que morreram milhões e continuam a morrer, só porque são israelitas, só porque são judeus. Que isto penetre bem fundo. Mas isto está a acontecer por causa do amor de Deus por cada um de nós. Já lá tinha chegado? São esfaqueados, são apedrejados, recebem bombas, são maltratados, são humilhados, espezinhados, são tratados de toda a maneira e Deus está a permitir, sabe porquê? Por amor a si. Por amor a nós. Para que nós possamos estar aqui sentados calmamente, abrigados, recebendo o próprio Deus na sua palavra. Amém? E durante este tempo, em que os olhos deles estavam fechados, estes selos abriram-se e as trombetas soaram. E agora no soar das trombetas, antes de o Messias vir, porque eles têm de estar na Palestina, e lembre-se, Deus teve que endurecer o coração do faraó para os tirar do Egito, e ele endureceu Stalin, Mussolini e todos para os levar de volta à terra prometida, onde devem estar os 144 mil. E agora, pela primeira vez em milhares de anos, 2500 anos, que Israel é uma nação com a sua própria bandeira, o seu próprio exército e considerada nas Nações Unidas. Pela primeira vez, a bandeira mais antiga que já voou na terra, neste momento, voa novamente. A estrela de 6 pontas de Davi. Amém? É a bandeira de Israel. Ele disse
que ia levantar esse estandarte nos últimos dias, quando Ele voltasse. Estamos no fim. Não há mais dúvidas acerca disso. Estamos no fim. Note, agora, rapidamente, Apocalipse 9, na 7ª trombeta, o rei deles é do poço do abismo. Estou em Levítico agora, como a interpretação perfeita está aqui, de acordo com a palavra, porque, vê, imediatamente seguiu-se o jubileu pentecostal a seguir ao dia da expiação. A ordem do tempo da festa, entre a festa de Pentecostes até à expiação, o soar das trombetas para a expiação foi a festa de Pentecostes ao longo do período do tempo. Amém? Agora, memória. Memória é também um atributo do Espírito que está no homem. Este Espírito é controlado por imaginação, consciência, memória, raciocínio, afeto. Porém, a alma tem um só sentido, que é dominado pela fé ou dúvida. E é então que o livre-arbítrio levará o homem a aceitar a liderança de um deles. Agora, isto é muito importante nós meditarmos sobre isso. Porque não podemos, nem sempre podemos atirar as culpas para os ombros de Deus. Não é? Porquê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E Deus nos tem comissionado, Deus nos tem dado mensagem, já temos mensagem suficiente, tempo de igreja, pregações, gravações, Deus nos tem dado nestes últimos dias todas as condições que os antigos gostavam de ter, ou seja, se tivessem tido, e o próprio Jesus Cristo falou isso, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido mostrado e pregado o que tem sido mostrado e pregado para vós, eles ter-se-iam arrependido. Certo? Veja bem. E hoje, nos nossos dias, há todo o material, há toda a forma de nós conseguirmos alcançar, né, a vontade de Deus para nós. Deus nos tem equipado de todo o material, Deus nos tem dado toda a capacidade. O homem nunca foi tão inteligente, não é? Nunca teve tanta capacidade para estudar, tem horário de trabalho que lhe permite chegar a casa e ainda ter um tempo de estudo, de leitura, de oração, não é? Ainda há bem pouco tempo atrás, era até que o sol se pusesse, tinha que estar no campo a trabalhar, para poder comer, sustentar a casa, a família. Agora, não é assim. Tem tempo até para chegar a casa, ir ainda ver televisão, ir para o computador, ir para aqui, ir para acolá, e tempo para Deus. Porque há um memorial e o Senhor atenta e ouve. Não é? Amém? Deus nos tem dado condições. Não é? Deus fez, eu sempre achei que, se Deus sendo perfeito, se fez um dia com 24 horas, então essas 24 horas têm que dar para tudo, tem que haver tempo para Deus também. Certo? Mas agora já não dá, já não tenho tempo, tenho que ir aqui ou acolá. Em algum lugar, o nosso livre-arbítrio nos tirou do tempo de adoração de Deus. Em algum momento. Porquê? Porque, reparem, ao homem foi dado então o livre-arbítrio para ele decidir que liderança é que ele aceita para si. Quem é que me vai liderar? O Espírito que me mantém no caminho de Deus? Ou o Espírito que me mantém duvidando, desviando do caminho de Deus? Nós temos que tomar essa decisão. Certo? E isso vai ser importante, sabe porquê? Porque isso vai influenciar a forma como nós fazemos as coisas. Isso vai influenciar. Não duvide disso. Não duvide disso. Eu sei a luta que é. Eu sei, já conheço um pouco disso. A luta, o desafio, a batalha que é fazer as coisas para Deus.
Agora, não é fazer as coisas para Deus, é fazer as coisas corretas para Deus. E eu oro e clamo e esforço-me para colocar sempre o meu melhor naquilo que eu estou a fazer. O meu melhor. Esse deve ser o sentimento de cada um de nós. Às vezes é preferível não fazer, porque se Deus não vai aceitar, para que fazer? Só para me satisfazer a mim mesmo. Ao meu livre-arbítrio, dizer, sim, está bem, não me apetecia, mas eu pronto, lá fui, eu estive lá estive, estive lá, não tenho faltado a culto nenhum. Como? Faltado a culto nenhum. Nunca esteve em culto nenhum. Não, eu estava lá sentado, sim, sentado esteve, mas não passava de um mono. Um mono ali sentado. Não é? Amém? Estamos juntos? Já acabou. Vamos embora. Deus abençoe. Na próxima semana, isso é só o próximo domingo. Acabou o sono, acabou a monotonia, acabou o marasmo, acabou tudo. Não, prefiro não vir. Agora, se eu venho. Eu vou mostrar que eu estou cá. É por isso que eu quando canto, eu canto. Pode desafinar, mas eu canto. Posso gaguejar, posso ferrar a beiça, posso trocar os B's pelos V's, mas eu canto. Porque assim, sempre foi assim. Ou dou ou não dou. Mas quando dou, eu dou mesmo. E para Deus nós devemos dar mesmo. Porque Deus já mostrou o que Ele tem para nos dar. Só se ainda não alcançamos essa revelação. Mas se a alcançamos, já demos conta que Deus deu o seu próprio Filho por amor a nós. Éramos nós capazes de fazer o mesmo, como Abraão fez? Pegar no cutelo e no filho e ir aí pelo monte acima para o oferecerem holocausto a Deus? Até nos arrepiar a espinha. Deus não nos vai pedir nada disso. Deus vai nos pedir o nosso próprio sacrifício, entre aspas, o sacrifício da nossa própria vida. Por isso Jesus disse que era preciso morrer para nascer de novo no reino dos céus. Era preciso morrer para o mundo para nascer de novo no reino dos céus. Se puderem, digam graças a Deus. Por isso Satanás começou a operar para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. E Deus começou a colocar no lugar principal a sua palavra. E isso deu origem à maior batalha jamais travada e que se tem prolongado até aos dias de hoje. Essa luta continua. Continua essa luta dentro de nós. Ou fazer a vontade de Deus, ou ir contra a vontade de Deus. E isso chegamos à conclusão que são dois espíritos antagónicos que combatem. Nós somos apenas o campo da batalha, mas nós temos que estar alerta. Temos que estar despertos para esse acontecimento, porque ele está a acontecer. Ele está a acontecer. Satanás está a tentar colocar na sua alma uma dúvida contra a palavra de Deus. E repare, a primeira vez que isso aconteceu, deu origem a quê? À morte. A primeira vez que uma alma duvidou da palavra de Deus, a morte entrou na natureza humana. Pense nisso. O Espírito Santo está em permanência, alimentando essa semente que Deus colocou desde antes da fundação do mundo, na sua alma. Você é um cristão, é uma cristã, honre-se disso, lute por isso, peleje por isso, dê sua vida por isso. Você é um cristão, você não é um demónio, você não é uma morada de demónios, você é templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, somos templo do Espírito Santo, temos a mente de Cristo. Foi para isso que Deus nos colocou aqui, para o próprio Deus vir e morar em si. Vamos fazer disso uma morada de demónios? Vamos fazer disso um antro de demónios? Vamos fazer disso uma igreja do anticristo? O que é ser anticristo? A própria palavra diz, é ser contra Deus.
Como é que pode haver concórdia? Como é que eu posso partilhar as mesmas ideias com alguém quando eu digo, sim, mas Deus existe, e esse alguém diz, não há tal coisa como Deus? Como é que pode haver companheirismo? Como é que podem estar de acordo? A Bíblia diz, dois só estão de acordo, dois só andam juntos se eles estão de acordo. Certo? Amém. Como é que pode haver concórdia entre um cristão que diz que há Deus, e se diz é porque já teve essa experiência, e alguém que diz que não há tal coisa como Deus? Deus não existe, não há Deus. Eles podem andar juntos, podem estar de acordo. Eles podem partilhar outras coisas quaisquer, não estão de acordo nisso, mas estão de acordo noutra coisa qualquer. São ambos anticristo. Porquê? Porque naquele que se diz cristão há uma autoridade, e isso está em memória, fica em memória, há uma autoridade que domina e que o conduz a andar contra Cristo. Não é? Porque se fosse cristão, guiado pelo Espírito Santo, não fazia, não dizia, não ia, não tomava determinadas atitudes, não é? Ou acham que o Espírito Santo também vai com o anticristo, não está de acordo em relação à Escritura, mas está de acordo em relação às outras coisas? Acham que é assim? Acham que é assim? Não, eu não creio nisso. O Espírito Santo nunca está de acordo com o anticristo. O Espírito Santo tem uma linha para seguir. E essa linha é a vontade perfeita de Deus. O anticristo poderá, em algum momento, ameaçar tocar essa linha, mas nunca entrará nela. Não é batizado em nome de Jesus Cristo. Não crê em Deus. Pode, como Satanás fez com Jesus Cristo, saber a Escritura de cor. Mas a Escritura não é para saber de cor. A Escritura é para viver. A Escritura é para descer ao coração. Ter a Escritura na cabeça, isso é memória. Sim, a Bíblia diz em tal sítio, assim, capítulo tal, versículo tal. Sim, mas isso tem produzido a vida lá dentro. O Espírito da Palavra tem produzido a mesma vida na vida dessa pessoa? Porque se está a produzir, ela não vai dar ouvidos ao anticristo. Ela vai saltar fora. Ela não vai ter companheirismo. Quando ela descobrir que aquele caminho não leva à vida, ela vai voltar para o caminho da vida. Estamos juntos? Ou não? Se fosse o nosso caso, não é? Alguém nos vir guiar para um determinado lugar onde nos está a ser revelado que esse lugar não leva à vida. Se eu continuar, eu não me posso queixar, eu sei para onde estou a ser conduzido. Agora eu pergunto, é o Espírito Santo que está a fazer isso? O Espírito Santo nunca me vai conduzir para fora do caminho de Deus. Eu não vejo Deus, não vejo o amor de Deus, não vejo o Espírito Santo de Deus a tomar tal atitude. O Espírito Santo sempre nos guiará a permanecer no caminho de Deus, a fazer a vontade de Deus, a cumprir a Escritura, a proclamar o dom de Deus, o amor de Deus, a redenção, a vida eterna. Você acha que o anticristo crê em vida eterna? Ele vai tentar desmontar isso por aquela razão, porque ele mesmo sabe que não é eterno.
Apocalipse capítulo 12. A Bíblia diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, repare, nós normalmente abordamos esta questão apenas no livro de Jó, e Jó veio à presença de Deus, e Satanás veio à presença de Deus, e veio, de onde é que andaste a rodear a terra, e ele acusa Jó, mas em Apocalipse a Bíblia diz também que há um acusador que nos acusa de dia e de noite. E os acusados, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não é? O que é que Jesus estava a dizer daquela mulher? Que aquilo que ela fez iria ficar escrito. E essa palavra iria ser testemunho em memória, em favor dessa mulher. E agora em Apocalipse, a Bíblia está a dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por essa palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Mas pastor, espera aí, nós temos um acusador? Há um acusador? Sim, irmão. Há, irmã. Mas não tema por isso, sabe porquê? Porque a Bíblia também diz em 1 João 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado. O que é um advogado? Um defensor. Alguém que defende a nossa causa para com o Pai. E esse nosso advogado é o próprio Senhor Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Ou seja, essa batalha não existe apenas aqui, nem dentro de nós, como veem, é algo que está a acontecer no céu também. Amém? Amém? Há um acusador, mas nós temos um defensor. Certo? Por isso a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos companheirismo com Ele, comunhão com Ele. E o seu sangue nos coloca na perfeição perante os olhos de Deus. Digam graças a Deus. É o nascer do sol. Não sei o que é que... Põe bem para trás, por favor, um pouquinho. Obrigado. A vida botânica lá no princípio não podia viver mais sem o sol para a trazer à vida. Agora, há aqui duas palavras, sol e filho, que eu quero explicar antes de continuarmos a ler, que em inglês se pronunciam da mesma maneira, sun, não é? E o profeta está a usar esse sun como sol e como filho, não é? Na vida botânica lá no princípio não podia mais viver sem sol para trazer à vida. Da mesma forma que hoje, quando os filhos de Deus estão na terra, é necessário que a luz do Filho, que em inglês se diz Son na mesma, os traga à vida eterna. Os seus escolhidos, que Ele conhecia desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu-os nele antes da fundação do mundo. E na manhã de Páscoa, então, nesta terra, algures, estavam os nossos corpos naquela altura, porque nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória, e os seus atributos estavam nele, sabendo que, porque este Filho de Deus ressuscitou, ressuscitaria também para a vida cada filho que era predestinado
para esta ocasião. Ele sabia que seria, e que nascer do sol mais glorioso, esse foi do que foi no princípio, no tempo quando pela primeira vez amanheceu. Amém? Ou seja, Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, apaga-os, e então é como nunca tivessem existido. Agora, eles têm que ser reconhecidos. O que é um pecado? Qual é o pecado? Lembrem-se, a Bíblia diz: pecado é iniquidade, é incredulidade, é não crer no que está escrito na Bíblia, na palavra. Esse é o pecado. Em consequência desse pecado, o que não crê faz todo o tipo de atos, comete todo o tipo de barbaridades. Mas repara, esse é o atributo, isso mostra que espírito está lá, certo? Porque o verdadeiro pecado reconhecido de Deus é não crer na palavra. Agora, quando nós reconhecemos que realmente levamos uma vida que não crê na palavra, mas vamos aos pés de Deus, como esta mulher, com o vaso de unguento, clamando por misericórdia, clamando pelo sepultamento que levou à ressurreição. Repare, não haveria ressurreição se não houvesse morte, sepultamento e morte. Certo? Portanto, e quando nós nos colocamos lá na mesma condição dessa mulher, então Deus nos reconhece. E Deus pega nesse tempo em que a falta de revelação nos conduziu à vivência de uma vida por incredulidade na palavra, não é? Porque não creu, Deus apaga tudo isso. O nosso advogado vai e diz: eu já paguei o preço. Não é? Lembram-se da visão de Isaías? O que é que Isaías fez logo para começar? Ele confessou que ele era um homem de lábios imundos que vivia no meio de um povo de lábios impuros. Essa foi a confissão dele. Perante essa confissão, o que fez Deus? Enviou o anjo e limpou os lábios dele, circuncidou os lábios dele, apagou toda a iniquidade dos lábios dele. Está a ver? Então, permanecemos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor, puros e santos. Vá para casa. Você está puro e santo. Vá crendo, louvando a Deus. Mas ainda ontem, isso não é nada para Deus. Isso não interessa nada. Vá para casa, vá daqui, vá puro e santo. Foi isso que veio cá fazer, glória a Deus. Viemos cá buscar a pureza e a santidade que nos estava a faltar. Ok, glória a Deus, mas siga em frente, vá para casa puro e santo. Mas eu vou encontrar a mesma situação, mas você não é o mesmo. A situação pode ser, o ambiente pode ser, mas nós não, porque viemos cá buscar a palavra pura e santa que limpou os nossos corações. Amém? Simplesmente tão santos quanto Ele foi. Porque Deus não nos vê quando estamos face a face com Ele. Ele vê o seu próprio Filho. O pastor ainda agora acabou de dizer que há um memorial perante Deus. Sim, mas isso é se não houver arrependimento. Isso é se não receber Jesus Cristo no coração. Isso é se continuar a descrer na palavra. Ainda agora voltei a ouvir a mesma coisa, mas eu não creio. Continuo sem entender, é o que nós dizemos. Continuo sem entender, porque a palavra ainda está aqui. Deixe descer ao coração, deixe o Espírito Santo trabalhar lá. O irmão Brana disse muitas vezes: você pode até nem entender, mas diga isso a Deus. Senhor, eu não entendo. Quando te aprouver, deixa-me entender.
Revela. Mas ele disse também, mas repara, em nenhum lugar a Escritura lhe pede para entender. A Escritura pede-lhe para crer. Senhor, eu não entendo, mas eu vou crer que isto veio de ti. Estamos juntos. Porque ele vê o próprio Filho. Quando nós recebemos a palavra, recebemos Cristo. E é para aí que Deus está a olhar. É essa a nossa identificação como cristão. Não é por vir à igreja. Nós não somos cristãos por vir à igreja. Nós somos cristãos por receber a palavra. Nós somos cristãos por receber a palavra. Cristo, a palavra, a unção. Amém? Não temos mais que nos preocupar com tais coisas, porque isto tudo está apagado da memória de Deus. Amém? Mas eu não entendo isso, mas eu vou crer. Eu não entendo como é que eu vou sair daqui agora puro e santo, mas eu vou crer, porque a palavra diz assim, o profeta diz assim. Eu vou crer, eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem santifica. É o Espírito Santo quem santifica. Certo? Então eu vou crer que esse Espírito que está em mim vai remover todo o espírito de incredulidade, toda a iniquidade, todo o mau pensamento, todo o mau sentimento. Eu realmente pensava mal daquela situação, mas eu já não vou pensar mais. Eu vou entender que a razão porque aquilo aconteceu é porque aquelas pessoas não têm o que eu tenho, o Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o meu entendimento. Agora, eu vou tentar permanecer, eu vou tentar influenciar, eu vou tentar testificar. Sempre que alguma coisa for posta em causa, eu vou dizer, não, mas Deus está em controle, mas Deus... Né? Porque isso é o que Deus nos pede para fazer, porque essa é, lembre-se, nós somos a manifestação de Deus aqui, hoje, na terra. Jesus disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis e vivereis porque eu vivo. Certo? Templo do Espírito Santo. Ora, se a Bíblia diz, e nós dizemos amém, que somos templo do Espírito Santo, então podemos sair daqui afirmando que somos puros e santos. Porque somos morada do Espírito Santo. Certo? É o facto de ser morada do Espírito Santo que nos santifica, que nos torna santos. Que o Senhor abençoe. Saia daqui, aceite o desafio. Aceite o desafio de Deus. Saia daqui certo de que é um vaso puro e santo. E vai ver que a sua vida vai mudar a partir daqui. Vão haver coisas de que anda há tanto tempo para deixar de fazer, que elas vão desaparecer. Repare, elas vão fugir de si. Sabe porquê? Porque não vão suportar esse convívio com o Espírito Santo. Lembre-se, o profeta falava muitas vezes, pobre fumador, quanto ele tem tentado deixar de fumar. E ele faz depender muitas vezes a sua relação com Deus com esse esforço. Quando eu deixar de fumar, eu vou à igreja. Não é por aí. Certo? Não é por aí. Dê lugar a Deus, dê lugar ao Espírito Santo, deixe o Espírito Santo fazer a obra. Renda-se apenas. Porque é isso que muitas vezes falta. Rendição. Renda-se a Deus. Senhor, eu sou um incapaz. Mas eu estou nas tuas mãos. Eu estou nas tuas mãos. O que tu determinares fazer, vem e faz. Porque eu tenho sido incapaz do que quer que seja. Aí o mensageiro diz que sim, que Deus vem e faz. Deus vem e faz, porque agora já não há a barreira do nosso livre-arbítrio se levantando para tomar uma decisão. Não, a decisão está nas mãos de Deus. Vem e faz.
Amém? Vem e faz. Então o Espírito Santo toma a primazia, toma o controle, toma a liderança. E essa é essa liderança, esse tipo de liderança que nos torna puros e santos. Porque somos vasos cheios do próprio Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos manifestar a nossa gratidão, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia para conosco, por este tempo que Tu determinaste que estivéssemos aqui, para Te louvar, para Te adorar, para Te servir, para ouvir de Ti. E essa também é uma forma de adoração, uma forma de louvor. O Teu Espírito Santo vem e tem quem o ouça. E ouvir o Teu Espírito Santo é receber o Teu Espírito. Senhor Deus, ajuda a cada um de nós, ajuda a nossa fé, ajuda-nos como vasos escolhidos, para que quando sairmos daqui possamos honrar essa revelação que nesta manhã nos tem sido dada e nos permita o Teu Espírito sair daqui como vasos puros e santos. Senhor, temos um sumo sacerdote da nossa confissão que pode compadecer-se das nossas debilidades. E nós oramos, Senhor, para que Ele se compadeça nesta hora, porque confessamos, Senhor, todo o erro que temos cometido e todo o ato que tem manifestado a nossa incapacidade de crer na Tua palavra. Mas, Senhor, queremos também que isso tem mudado agora. Reconhecemos o erro, confessamos o erro e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agora e nos purifique. Senhor, se há algum livre-arbítrio em nós, é para tomar essa decisão nesta hora. Tomá-la antes de sairmos daqui, Senhor. Tomar essa decisão. O que realmente desejamos é servir-te, louvar-te, adorar-te. E isso tem que ser, Senhor, na premissa, antecipadamente, baseados na premissa da santidade. Porque Tu és santo. E Jesus requereu essa qualidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por isso, Senhor, apartemo-nos de toda a iniquidade. Apartemo-nos de toda a incredulidade. Apartemo-nos, Senhor, de todo o ato de injustiça, para que possamos receber o justo, o nosso advogado, aquele que nunca nos abandona, aquele que sempre defende a nossa causa, aquele que sempre compreende a nossa atitude, quando somos suficientemente humildes para ir aos pés e clamar e dizer: Senhor, perdoa-me. Pai bondoso, que o Teu Espírito Santo seja verdadeiramente a nossa torre de controle, a liderança desse posto de controle. Seja também, Pai, um posto de vigia e que nos alerte, Pai, que nos desvie das ciladas, das armadilhas do anticristo, onde parece que tudo está bem e as coisas correm bem e por vezes estamos a comportar-nos como aqueles soberbos que apenas buscam a satisfação das suas próprias necessidades, independentemente de onde provém tal satisfação. Senhor, a nossa satisfação provém de Ti. Queremos entregar-nos em Tuas mãos, queremos servir-te, queremos adorar-te, queremos testificar que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso líder, Tu és o nosso Senhor. E Senhor significa posse. Somos posse Tua, propriedade Tua, templo Teu, edificados para as boas obras,
para a glória do teu nome. Senhor, abençoa esta semana que agora começa. Abençoa a cada um de nós, Pai, nos afazeres, nos compromissos, nos tratamentos, nas atitudes, nos pensamentos, nas escolhas, nos lares e famílias. E, Senhor, que esta igreja, este humilde lugar que Tu tens separado para nós, nunca perca a sua característica, a sua santidade. Para isso, Senhor, é necessário que a Tua palavra seja o nosso absoluto. Permaneça. Abençoa, Senhor, esse valoroso ministério das traduções, da revisão, da expansão da mensagem em língua portuguesa. Senhor, que seja um ministério abençoado, próspero, profícuo e que possa realmente cumprir o propósito, Pai, para o que Tu tens separado e abençoado nestes dias, Pai. Toma em Tuas mãos as nossas mentes e daqueles, Senhor, que trabalham nessa obra, para que o Teu Espírito Santo seja o líder, o Teu Espírito Santo seja o dicionário, o Teu Espírito Santo seja o Espírito que dirige, que lidera, que opera, que faz a escolha certa. Está escrito, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas que ele viverá de toda a palavra que procede da Tua boca. Por isso, Pai, que a Tua boca sempre fala aqui no nosso meio. Que a Tua palavra prospere no nosso meio e em nossos corações. E, Senhor, que daquilo que continuar a ser as nossas vidas possa ficar memória, como esta mulher, daquilo do quanto temos lutado, do quanto temos pugnado, do quanto nos temos negado a nós mesmos e aos nossos desejos e às nossas vontades para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu desejo. Esse é o nosso propósito, Senhor. Ajuda-nos nesta batalha. Abençoa-nos, Pai, para a Tua glória. Pedimos, Senhor, que igualmente a Tua noiva ao redor do mundo seja poderosamente abençoada. Seja, Senhor, equipada com todas as ferramentas, com todas as armas, com todas as defesas que lhe forem necessárias, Senhor, para continuar a combater o anticristo e a testificar quem ela é. Porque o profeta disse um dia que quando a noiva sabe quem ela é, com Marcos 16, nada permanecerá perante ela. Senhor Deus, ajuda a nossa fé, renova as nossas forças, livra-nos de todo o mal e recebe toda a honra e glória. E que as nossas vidas, o nosso dia-a-dia, seja exatamente isso, a manifestação do quanto vivemos para a Tua honra e glória. Senhor, dá-nos coragem. Perdoa-nos, Senhor, em tudo quanto Te entristecemos e aquilo, Senhor, que em nós não Te agrada, Senhor, nós confiamos que já nesta manhã tenha sido mudado, completamente transformado e não fique nem mais lembrança, nem mais memória, porque temos um advogado, o justo, que intercede por nós perante a face de Deus. E quando Tu nos olhares, Senhor, quando Tu nos olhas, nós queremos que Tu o vês a Ele e não a nós, porque Ele vive em nós. Senhor, recebe as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe, Senhor, a cada um de nós em Tua presença. E, Senhor, envia o Teu anjo com a brasa do Teu altar para circuncidar os nossos corações. Senhor, Isaías disse os lábios e Jesus explicou isso depois. A boca fala o que está no coração do homem. Por isso, Pai, circuncida os nossos corações, abençoa-nos, te pedimos, e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Amém? Voltem os músicos, vamos cantar uma canção. Eu queria deixar-vos um versículo para esta semana, que está lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 8.